Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje nós veremos acesso nativo a banco de dados MySQL através do PHP. Bom, nós veremos as funções para trabalhar com MySQL, são funções que têm o prefixo MySQLi, né, para trabalhar com versões acima da 4.1 do banco de dados MySQL. Na verdade é uma interface, uma versão procedural, né, ou seja, funções de classes, né, específicas para trabalhar com esse banco de dados. Na verdade, quando a gente chama função, por trás a gente está instanciando um objeto, né, e trabalhando com objetos na memória. Mas veremos aqui a maneira procedural e a interface, né, procedural, de forma mais simplificada para trabalhar com MySQL. Portanto, as principais funções são MySQL Connect, né, para conectar o banco MySQL, MySQL Query para executar um comando SQL no banco, MySQL Fetch Array e MySQL Fetch Assoc, então, para transformar os resultados em um array, né, ou em um array associativo. E existem também outras funções auxiliares. MySQL NumRows, que retorna o número de resultados de uma consulta, né, e MySQL FreeResult para limpar resultados de um comando select, e MySQL Close, então, para fechar a conexão. Normalmente essas duas funções a gente usa bem no final do programa. Ok? Então as principais funções: MySQL Connect, MySQL Query para executar o SQL, ou seja, faz a conexão, executa o SQL, e a gente precisa trabalhar com os dados que vêm do banco de dados, e a gente tem que transformar esses dados, né, de uma forma que a gente consiga trabalhar com eles no PHP, e na verdade a gente vai transformar eles em um array. Então a gente usa o MySQL Fetch Array ou MySQL Fetch Assoc, que transforma em um array associativo, onde a chave do elemento do array, né, é relacionado ao nome da coluna no banco de dados. Ok? Então veremos nessa primeira aula como é uma conexão com o banco de dados usando MySQL Connect. Vocês têm esse material aqui, né, disponível, ele explica cada uma das conexões, cada uma das funções, aliás, desculpa, como por exemplo o MySQL Connect, né, o que a função precisa, quais são os parâmetros. Então nós temos a assinatura da função, os parâmetros que ela deve receber, né, e o que ela retorna. MySQL Connect, então, possui então os parâmetros: o primeiro parâmetro, o servidor; o segundo parâmetro, o usuário; o terceiro, a senha; e depois a base de dados a qual devemos nos conectar. Então temos aqui os parâmetros: o servidor, um domínio ou IP da máquina, né, que hospeda o nosso banco de dados; e aí o nome do usuário do banco de dados e a senha do usuário do banco de dados; e por último, a base de dados ao qual queremos conectar no servidor, né, gerenciador de banco de dados. Ok? O que ele retorna? O que o MySQL retorna? Um link. Na verdade um objeto que guarda um link para a conexão criada. Esse objeto a gente tem que guardar numa variável, porque depois a gente vai usar em outras situações, como por exemplo quando a gente tiver que executar uma consulta. O MySQL Query ele precisa saber qual é a conexão que a gente vai executar determinada consulta. Ok? Então vamos ver um exemplo prático do MySQL Connect. Então nós temos aqui, por exemplo, criando uma conexão, né, uma variável localhost para guardar aqui o nome localhost, que seria uma conexão a um banco de dados local, usuário root, a senha também root, e a base de dados LPW. Bom, então usamos aqui a função MySQL Connect, receberá os parâmetros e retornará na nossa variável cifrão conexão um link para a conexão ao banco de dados. Ok? Testamos depois se a conexão, se não houve algum erro. Então, por exemplo, se a conexão for um valor nulo ou false, quer dizer que houve algum erro. Se houve erro, então a gente vai botar uma mensagem na tela: echo, erro conectar ao MySQL. Usamos algumas funções auxiliares aqui, como MySQL Connect Error No, ou seja, o número do erro. Tá? E depois eu mostro também o próprio erro, MySQL e Connect Error. Então são duas funções também auxiliares aqui para mostrar se houve algum erro, qual o erro que aconteceu. Se o usuário e a senha estão errados, se não foi possível conectar o banco de dados porque não encontrou, por exemplo, a máquina, ou não existe a base de dados. Então algum erro vai acontecer e ele vai mostrar se houver esse erro. Se não houver o erro, né, ou seja, se o MySQL Connect retornar a nossa variável cifrão conexão uma variável com o link da conexão, um objeto com o link para a conexão, então esse if não, então esse teste aqui não será verdadeiro, e nós teremos a partir daqui, então a partir da linha 21, por exemplo, a conexão, né, disponível para a gente usar no resto do programa. Né? Teremos então a nossa variável conexão disponível para a gente usar então em todo o nosso programa. Ok? E na variável conexão que a gente guarda o link para a conexão. Então, basicamente, é isso. É assim que nós conectamos no banco de dados, tá? MySQL.
Bom, o que acontece quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai ter que programar alguma coisa desse tipo, por exemplo, um sistema, né? Então nós vemos aqui, eu vou mostrar o exemplo do nosso sistema, tá? Nós temos vários arquivos aqui. Temos aqui o sistema banco de dados, né? Temos vários arquivos. Um deles é o conecta.php. Por quê? O que a gente faz? A gente normalmente coloca esse trecho de código que realiza a conexão em um arquivo só separado, né? Porque será sempre a mesma conexão que a gente vai usar, tá, em outras páginas ou outros programas. Tá? Então, quando a gente tiver que inserir algo no banco de dados, quando a gente tiver que listar alguma coisa, fazer uma consulta, deletar, atualizar, a conexão será sempre a mesma. Então, se é a mesma conexão, para não repetir o código, colocamos em um arquivo, que eu chamei aqui de conecta.php, tá? E depois a gente vai importar esse arquivo e a gente vai ver como. No arquivo conecta.php, então, é aquele código que a gente viu, né, agora há pouco, ó, simplesmente ele, né, cria a conexão. Ok? Temos aqui os parâmetros da conexão, chamamos MySQL Connect, passando os parâmetros da conexão e ele guarda então a conexão na variável cifrão conexão. Ok? Esse é o programa, aqui terminou o programa. Tá? Se houve a conexão, então a gente não entra nesse if aqui, ou seja, ocorreu tudo certo, então a variável conexão ficará disponível então para a gente usar no resto dos nossos programas, ou para inserir alguma coisa no banco de dados, se ele, fazer uma consulta, né, atualizar um registro, deletar um registro. Ok? Então aí está pronta a conexão com o banco de dados. E nós iremos então importar esse arquivo em outros programas. Tá? Como assim importar? Vamos ver um exemplo então. Nós temos exemplo aqui, tá, do nosso sistema. Por exemplo, o lista.php é um sistema. Depois a gente vai falar mais sobre esse arquivo aqui. Tá? Basicamente o que esse arquivo faz é ler os registros do banco de dados e imprimir na tela. Ok? Bom, então nós temos um exemplo aqui, ó, temos o arquivo conecta, conecta.php, tá? Vou entrar aqui no nosso arquivo, executar o nosso arquivo. Tá? Ele não fez nada, o que aconteceu? Ele executou a conexão e deixou a variável cifrão conexão pronta para ser usada. O nosso arquivo lista é o que vai ler os dados do banco de dados. Ó. Aqui o nosso sistema de exemplo, né? Ó, o que o lista faz? Ó? Ele lista todos os registros que nós temos no banco de dados. Okay? Só que antes dele executar as operações, então, para executar uma consulta, o select, mostrar os dados na tela, né, nós precisamos conectar. Como é que funciona? Então, esse arquivo aqui, tá, o nosso arquivo conecta.php, ele será importado pelo programa lista.php. Aqui nós temos a página lista.php, lista.php, ok? A nossa página lista.php. Tá? E o que acontece? A primeira coisa que a gente faz aqui, incluir o arquivo, né, com o código da conexão, ou seja, o arquivo que vai gerar a conexão, gerar a variável cifrão conecta, onde a variável cifrão conecta é criada. Require once, tá? Requer somente conecta.php. Ok? Então ele vai incluir esse arquivo aqui. Quando ele inclui esse arquivo, quando o lista.php inclui esse arquivo, né, requer esse arquivo, é como se ele jogasse esse código lá e executasse esse código aqui pra gente. Tá? Então o interpretador do PHP vai lá no arquivo, executa o código do arquivo e volta no nosso programa. E a variável cifrão conexão foi criada e está disponível para a gente usar no nosso programa. Então, a segunda opção aqui, como o nosso, né, segundo passo aqui, como o nosso programa é para listar os dados do banco de dados, temos que montar um comando SQL, select, asterisco from, tabela álbum, order by código, ordenando pelo código. Né? E o comando SQL é uma string. E a gente vai usar, então, a conexão criada no arquivo conecta.php e o comando SQL, então, para gerar uma consulta no banco, né, e consultar os dados no nosso banco de dados MySQL. Então, aqui estamos aqui a variável resultado, recebendo, então, ó, a execução da função MySQL query, que executa, né, um comando no banco de dados. E essa função tem dois parâmetros, a conexão e o comando SQL. E essa variável conexão onde foi criada? No arquivo conecta.php. Ok, pessoal? Então era isso. Tá? Hoje nós vimos então a parte da conexão, né? Essa aula conexão, como criar conexão e como usar a conexão em um sistema. Tá? Muito simples aqui, tá? Incluindo aqui no nosso conecta.php, né? A forma procedural de trabalhar com funções do PHP para o MySQL, banco de dados MySQL. Ok? Era isso então.